Olá, professor. Com base nesse estudo, vamos explicar do que se trata a bioenergética e síntese de ATP durante o exercício. Também o papel dos aferentes musculares do grupo 3 e 4. É o seguinte, diante uma introdução do que vamos estudar, o desenvolvimento da força e tolerância durante o exercício isométrico e intermitente de alta intensidade, também do extensor do joelho com uma perna, se refere ao atingir uma força-alvo durante cada contração, incluindo a força integral de cada contração calculada durante essas condições. Também nesse estudo, veremos o semelhante tempo calculado entre a força integral por contração e a força também cumulativa integral em condições experimentais. Tendo importância notar os valores semelhantes usando o exercício de massa muscular, são eles as taxas de síntese de ATP, de contração do ATP, durante o exercício isométrico, com isso através da reação da glicólise anaeróbica e no que interfere no metabolismo anaeróbico cumulativo. E o curso de contração do ATP para o primeiro e o último minuto de exercício entre as condições dos participantes. Observaremos também a perturbação metabólica intramuscular durante o exercício isométrico de alta intensidade e extensor do joelho isométrico, abrangendo as condições de metabólitos que foram adquiridos, como também os principais efeitos e interações, sendo eles indicados nos gráficos. Assim sendo, durante um exercício exaustivo, a perturbação, a associação entre as concentrações consistentes de metabólitos intramusculares em diferentes condições e como respondem dependentes aos estímulos mecânicos e metabólicos associados às contrações musculares. São eles essenciais para fornecer o feedback ao cérebro e à medula espinhal. Por meio disso, da nossa hipótese, o que for comparado às condições de controle do exercício isométrico, atenuado do grupo 3 e 4, seria, número 1, resultaria em maior magnitude de perturbação metabólica intramuscular, 2, mas não alteraria o curso da resposta bioenergética e, portanto, 3, prolongaria a tolerância durante o exercício. Diante a atenuação do feedback aferente dos músculos do grupo 3 e 4, parecia, por exemplo, prejudicar a eficiência muscular durante o exercício de bicicleta. Logo, isso sendo evidenciado por uma maior concentração intramuscular de fosfocreatina, que é o PCR, e também ao acúmulo de íons de hidrogênio no vasto lateral, dada a grande variação na produção de energia durante esses testes. Será preciso uma observação e também uma investigação adequada para avaliar principalmente a força constante durante todo o exercício, juntamente com as medições de alta resolução da bioenergética do músculo esquelético. As palavras-chave do nosso estudo são ATP, custo de contração, fentanilo, intratéssico e metabolismo muscular esquelético. Boa noite, professor, tudo bem? O objetivo desse estudo
foi investigar o papel dos músculos aferentes do grupo 3 e 4 na bioenergética do exercício no músculo esquelético, além de restringir a magnitude da perturbação metabólica. Perturbação metabólica intracelular é restringida de modo que falha em tarefa em uma determinada modalidade de exercício esteja associado à concentração constante de metabólicos. Por exemplo, fosfocreatina, fósforo inorgânico, fosfodiprotonato em diferentes condições. Mecanisticamente, essas restrições podem ser medidas por diferentes músculos do grupo 3 e 4, que inervam o espaço extracelular do músculo esquelético e respondem de maneira dependente da dose de estímulos mecânicos e metabólicos associados às contrações musculares para fornecer feedback ao cérebro e medula espinhal. Especificamente, difosfato de adenosina e pH foram perturbados em maior extensão, com a atenuação induzida por fentanil de feedback desses aferentes do músculo da perna. Eu vou falar um pouco dos métodos, né? Esse método foi aplicado. Aqui a gente começa falando que foram em 8 homens e que esses 8 homens eram saudáveis. Eles realizaram exercícios isométricos intermitentes do extensor do joelho, a força instantânea, que é uma força rápida, e a força alvo foram projetadas em uma tela para que esses homens saudáveis conseguissem ver o que estava sendo feito, né? Os sujeitos, eles foram propostos a realizarem 60 repetições intermitentes de contração voluntária máxima dos quadríceps num tempo determinado de 5 minutos. O pico da força da contração voluntária máxima foi determinada com a força mais elevada quando os sujeitos atingiram a última repetição. A força teste final foi determinada com a força média da sexta repetição até a última contração voluntária muscular. Eles fizeram 2 visitas, né? Para as 2 visitas, os sujeitos realizaram ao mesmo tempo os exercícios tarefas dentro de um sistema de corpo todo, o Whole Body, por ressonância magnética, sob ambas as condições CTRL, comparação com o controle, e atenuação do 3 e 4 músculo da perna de feedback aferente. Esse feedback aferente que é a percepção de esforços. Os exercícios, eles foram seguidos por um intervalo de 5 minutos para mediar a cinética de recuperação metabólica intramuscular. Os indivíduos, eles foram sentados numa posição vertical com uma ligeira flexão do tronco. Aí eu vou explicar um pouquinho qual foi o método que eles utilizaram depois de tudo isso, né? Os sujeitos, eles foram anestesiados, a pele e o tecido subcutâneo, no espaço intervertebral L3 e L4 com lidocaína. Uma agulha de introdução espinhal foi inserida na L3, L4, espaço intermédio através do qual uma agulha Whitcar, que é a agulha utilizada para separar as fibras da dura mater e ajudar a reduzir a ocorrência de cefaleia pós-hack. Foi avançada para o espaço intratecal, o que foi confirmado por fluido cerebroespinhal, que fluiu livremente. Foi aspirado o líquido cerebroespinhal e o 0,25 mg de fetalino, que é um analgésico narcótico muito potente. Foi ejetado no espaço intratecal
via de administração que consiste na injeção substanciais no canal arraquidiano. Os sujeitos permaneceram na posição sentada verticalmente pelo período de aproximadamente 5 minutos antes de se posicionar para os protocolos de exercício. Eu vou falar agora um pouco sobre os resultados do artigo. A magnitude da perturbação metabólica, ela foi significativamente maior nos músculos aferentes da perna, do grupo 3 e do grupo 4, que são eles o tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hallux, fibular terceiro e o extensor curto do pé. Essa perturbação metabólica foi significativamente maior no fentanil intratecal lombar, em comparação com o de controle para fosfato inorgânico, que pelos números a gente vê que foram 37,8, né? A média deu 16,8. Comparado com nos outros números deu 28,6, em média 8,6. E em fosfato de protonado foram 24,3, em média 12,2, comparado com 17,9, em média 7,1. E a ATP, que é adenosina trifosfato, que foi em porcentagem, né, que deu 75,8, e a média era 17,5, que foi comparado com 81,9, e a média deu 15,8% da linha de base. Enquanto não houve diferença em fosfocreatina, que foi pelos números 4,5, em média, a média era 2,4, que a gente podemos ver que não houve muita diferença, né, que deu 4,4 e a média deu 2,3. Ou em poder hidromiônico, foi 6,51, e a média era 0,10, foram comparados com 6,54, e a média deu 0,14. Vendo que a taxa de perturbação em fosfocreatina, e fosfato inorgânico e fosfato diprotonado, e o poder hidromiônico foi mais rápido no fentanil intratecal lombar comparado com o de controle. A síntese oxidativa de ATP, adenosina trifosfato, não foi diferente entre as condições, já que a síntese anaeróbica, né, de ATP, adenosina trifosfato, elas foram maior em fentanil, intratecal lombar, do que em controle, porque a creatina e a glicólise foram aumentadas através das reações, que através delas resultou em um curso de contração de adenosina trifosfato. Na figura 1, foram feitos testes em sujeitos, né, para ver o desenvolvimento da força e da tolerância do exercício, e durante o exercício isométrico de alta intensidade e extensor do joelho com uma perna só. O teste foi feito uma força X, né, durante cada contração de 3 segundos. E essas forças foram calculadas durante as condições de controle e intratecal lombar, sendo que os valores são em tempos médios para cada contração de 3 segundos, até o último ponto comum antes da falha da tarefa, para todos os participantes. E vendo que em relação ao gráfico, né, não tiveram muita diferença nos estudos em um tempo para a falha na tarefa e a força integral por contração e a força cumulativa. E no gráfico 2, né, estamos analisando a perturbação metabólica intramuscular durante o exercício isométrico de alta intensidade e do extensométrico. E essas concentrações foram obtidas utilizando a ressonância magnética de fosfato durante as condições de controle e intratecal lombar.
e nelas tiveram alguns efeitos. Vimos que no gráfico os valores são médios para cada contração até o último ponto antes dele falhar. E então foram diferentes os de controle em algum momento específico. Na tabela 1, essas concentrações intramusculares de metabólitos, elas foram determinadas usando a ressonância magnética nas condições de controle e intratecal lombar. A fosfocreatina e a adenosina trifosfato, elas são apresentadas como uma porcentagem dos valores, diferentes da de controle, que podemos ver na tabela. A técnica utilizada nesse estudo, né, permitiu a tempo da perturbação metabólica intramuscular, induzida pelo exercício, que a ser avaliada em grande parte da atividade do músculo. E foi feito em feedback aferente do músculo do grupo 3 e 4, que não alterou a produção de força, mas aumentou o ATP total devido a um ATP aumentado. Provavelmente devido à obtenção da taxa de pico, né, da síntese oxidativa. E é interessante notar que a cinética de recuperação de fosfocreatina, semelhante entre as condições, sugere que a maior magnitude e taxa de perturbação metabólica alcançada em condições de feedback aferente limitado não teve efeito na função respiratória do músculo. Eu vou falar agora um pouco dos resultados, né? Que ficou comprovado mais ainda a importância dos aferentes musculares do grupo 3 e 4 no ser humano. Especificamente consistente com as evidências dos exercícios de grande massa muscular. Os aferentes musculares parecem restringir a magnitude da perturbação no fosfato inorgânico intramuscular, no fosfato diprotonado e na adenosina trifosfato, durante pequenos exercícios de massa muscular. Além disso, os aferentes musculares também aumentam a taxa de perturbação metabólica intramuscular durante pequenos exercícios de massa, o que parece ser mediado por um aumento de custo de adenosina trifosfato na contração muscular. Coletivamente, esses achados documentam um papel importante nos aferentes musculares do grupo 3 e 4, na bioenergética e na economia de exercício do músculo esquelético dos homens. Os aferentes musculares do grupo 3 e 4 não apenas restringem a magnitude da perturbação no fosfato inorgânico, ácido fosfórico e ATP durante pequenos exercícios de massa muscular, mas também parecem desempenhar um papel na manutenção da função contrátil do músculo esquelético eficiente em homens.